Você que veio essa noite para ouvir a palavra do Senhor, prometo ser extremamente breve com a palavra. Abra suas Bíblias no livro de Provérbios de Salomão. Quero agradecer o pastor presidente, os pastores que estão aí na nave da igreja, os irmãos, demais irmãos, pastor presidente, pela oportunidade, a confiança de nos trazer uma palavra num culto de ensino. É de grande responsabilidade. Pregadores da palavra sabem que quando subimos aqui não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Provérbios, capítulo de número 4, para nossa breve e rápida meditação, somente o versículo de número 23, provérbio, onde tem por título, a sabedoria é suprema. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, quem encontrou, diga amém. Diz assim, a Santa e Sagrada Escritura: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, pois dele procedem as saídas da Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Usa-me neste lugar, Pai, que eu me desapareça e a tua palavra e o teu Espírito Santo seja nessa casa, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Assenta aí. Queridos, para a nossa meditação nessa noite, o Senhor me trouxe a esses dias, quando fui convidado a trazer esta palavra, trazer algo que muito pouco é ensinado, não por não usar os pastores, sim usa, de todas as formas, o nosso pastor presidente, como o nosso vice-pastor e os demais pastores, traz algo muito bom nos cultos de ensino. Porém, algo que nessa noite Deus quer falar ao coração de cada um de nós, algo diferente. Falar sobre os livros proféticos, os livros poéticos é muito difícil, porque são ensinos e traz para nossas vidas nessa noite algo que nós vamos crescer na presença de Deus. E nós sabemos que o Senhor sempre, Ele quis instruir, ensinar o seu povo a viver nos seus estatutos, nos seus caminhos, viver uma vida tranquila, em paz, seguindo as leis e os mandamentos do Senhor. Porém, nós sabemos que o povo foi teimoso demais e desobedeceram a Deus, e com as suas atitudes, os seus atos, eles distanciaram-se de Deus, afastaram-se completamente de Deus, por a sua cerviz, os seus corações serem endurecidos e também aceitados as fantasias mundanas, e levar os homens a se afastarem de Deus e viver uma vida desolenta e desregada e fora da presença de Deus. E isso trouxe a cada um deles muitos problemas, muitas dificuldades. E nós vamos aqui nessa noite falar a alguns irmãos do Antigo Testamento que sofreram as consequências por desobedecer, por andar em desobediência. E nós vamos ver que eles fizeram aliança com outros deuses, contaminaram com a idolatria, e a Bíblia diz que eles fizeram para eles outros deuses, e automaticamente esqueceram do Deus que tirou eles da terra da servidão, da escravidão, e abandonaram o Deus, o nosso Salvador, o nosso Deus. E nós vamos ver que, queridos, que no fundar do mundo, da criação, Deus, Ele fez o homem para viver eternamente. Deus criou Adão e colocou no jardim para que ele vivesse eternamente. E ali Deus faz tudo certo, um jardim, um paraíso, tranquilidade, muito bem-estar, e a paz reinava sobre aquele lugar, e eles tinham tudo para estar bem. Mas por causa da sedução da serpente ao coração de Eva, porque seduziu
o coração de Eva é o texto que nós lemos, guardar bem o seu coração, porque dele sai a saída da vida. E a Bíblia diz que Eva é seduzida pelo coração, e ela vai e desobedece a Deus, aonde Deus deu de tudo para eles, menos a árvore que estava no meio do jardim. E ali naquela circunstância, o texto bíblico vai falar que as consequências foram as mais piores que eles já receberam, porque desobedeceram a Deus. E se nós observarmos o texto, missionário Oswaldo, eles perderam o bem maior, porque eles eram eternos. E além de perder a eternidade, eles também foram expulsos daquela morada. Foram tiradas daquele lugar por causa da desobediência. E nós vamos ver que esse texto está relacionado também a um homem chamado Abraão. O texto sagrado vai dizer que Deus tira ele da terra também da servidão, arrancou ele do meio da parentela, vai para um lugar que eu vou te dar, vou te abençoar. E a Bíblia diz que ele sai, obedece automaticamente. Mas quando Abraão começa a crescer, começa a enriquecer e criar uma grande nação, como foi dito, a palavra de Deus também diz que veio uma grande fome naquela região. E Abraão, ele se encontra em situação difícil. E por este motivo, a Bíblia diz que Abraão apresenta a sua esposa como a sua irmã, e também errou e pecou. E as consequências também foram horríveis para essa desobediência e para esta mentira. O texto sagrado vai dizer que nasce Ismael, e também nasce Isaque. Mas a Bíblia diz que ali naquela família não houve harmonia mais, não houve convivência. Havia contenda entre os irmãos e entre as mulheres de Abraão. E o texto sagrado vai dizer que Abraão foi impulsionado a mandar Ismael embora, sair do meio da parentela. E a Bíblia vai dizer que Ismael sobe para as Arábias e se torna o patriarca dos árabes. E formando uma grande nação, Ismael agora é inimigo de Isaque. E até hoje, se você pesquisar o Oriente Médio, ele vive em uma guerra entre duas nações, os árabes e os israelitas. Por quê? Porque Israel, Isaque e Ismael se tornaram irmãos e os maiores inimigos de sangue. Essas consequências por causa da desobediência. E eu quero já começar a ensinar nessa noite, amados irmãos, desobedecer a Deus é errar e perder a sua comunhão com Ele, e as consequências são mais trágicas possíveis. E se nós formos mais na frente, vamos achar o legislador Moisés, o homem que Deus separou para tirar o povo da escravidão. O texto sagrado diz que Moisés faz tudo certo, 40 anos no Egito, aprendendo as técnicas e a engenharia do Egito, 40 anos no deserto, aprendendo também a lidar com ovelhas, porque Deus, quando Ele chama pastores, Ele ensina para se dar bem com ovelhas e aprender a lidar com todos esses costumes. E também 40 anos, depois de 40 anos no deserto, aprendendo a lidar com ovelhas, o texto sagrado vai dizer que Moisés agora volta para libertar o povo. E o texto sagrado vai dizer que Moisés agora, tirando o povo do Egito, leva o povo até uma região chamada, aquela região é chamada de região de Morebe. E o texto sagrado vai dizer que ali, naquela região havia muita sede, muita falta de água, e o povo estava com sede. E o povo clamou a Moisés: Moisés, nós estamos com sede. E Moisés vai até a Deus, consulta Deus, e o texto sagrado vai dizer que agora Deus fala a Moisés: Moisés, eu vou ao monte, e aqui você toca, fere a rocha. Mas Moisés, irado, por causa daquela pressão que estava sobre o povo, o texto sagrado vai dizer que Moisés agora bate na rocha.
E esse pecado, essa desobediência de Moisés, porque Deus mandou ele ferir, tocar na rocha e ele bateu, trouxe para Moisés uma consequência muito grande. Queridos, eu estou trazendo para os irmãos entender que o mesmo Deus que também castigou o povo no passado por causa da desobediência, por causa da influência maligna do coração, ou deixou brotar no coração a raiz de amargura, o texto sagrado vai dizer que é o mesmo Deus que também trabalha nos dias de hoje. E nós vamos ver, queridos, que as consequências de Moisés foi que grande parte daquele povo que saiu do Egito com Moisés não entrou na terra, e Moisés também não entrou na terra. E essas consequências ficou cara para ele. Nós vamos ver, está lá em Êxodo capítulo 14 também, nós vamos ver em Juízes capítulo 3, Sansão, um homem que Deus escolheu para estar ali libertando a nação. Sansão também, pelo motivo de se apaixonar, é o texto que nós lemos, envolvido por uma paixão, pelo coração se deixou aí a uma mulher estrangeira, que Deus não permitia de maneira nenhuma que o seu povo se misturasse. E o texto sagrado vai dizer também que Sansão, além de revelar o segredo, Sansão também se misturou com o povo que Deus não permitia, e as consequências foram drásticas pela desobediência. O texto sagrado vai dizer que Sansão agora é aprisionado, arrancado-lhe os olhos e amarrado sob uma moenda, e está ali sendo escravizado pelo povo. Então, queridos e amados irmãos, se nós formos buscar, Saul também pecou, e as consequências de Saul foram drásticas. Deus manda Saul destruir todos os amalequitas, e o texto sagrado diz que Saul faz conforme Deus mandou, destrói toda a nação dos amalequitas. Deus não queria que aquela nação sobrevivesse mais sobre a face da terra, mas o texto sagrado vai dizer que Saul faz ao pé da letra. Mas quando chegou nos animais, que Deus também mandara que Saul cortara todos a espada, Saul deixou-se envolver pelo coração e recolheu aqueles animais para ele, e as consequências foram das piores, terríveis. Eu não sei se a igreja está pegando essa noite o ensino, mas eu quero trazer a memória do texto que nós lemos de Provérbios 4:23, que do coração, amados, é a fonte da saída da vida. Sobre o coração do homem pode sair bênção e maldição, pode sair o mal e pode sair o bem. E o texto sagrado vai dizer que pela desobediência de Saul, o Espírito do Senhor saiu de Saul, e Saul perdeu o seu reinado. E se nós formos dizer também, um homem segundo o coração de Deus, depois de ganhar muitas batalhas, depois de estar com sua vida na fama, Davi agora está com fama, pastor Jefferson. Davi agora se tornou famoso. Davi agora não precisava ir mais às batalhas com seus soldados. Davi agora repousava em casa. E o texto sagrado vai dizer que numa tarde bonita de sol, Davi sai ao seu palácio a passear. E Davi, através do envolvimento da sedução do coração, Davi avista Betseba. E a sedução entrou no coração de Davi, e Davi toma aquela mulher para ele. Queridos e amados irmãos, esse pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, trouxe um desastre muito grande para a sua casa e para a sua família. O texto sagrado vai dizer, missionária Isabel, pastor Isabel, que agora entrou na casa de Davi a espada. O seu filho que nasce com a mulher que ele tomara para ele, mulher de Urias. O texto sagrado vai falar que essa criança ainda morre bebê. Ele não teve prazer no filho. E agora entra um assassinato. Dentro da casa de Davi houve um assassinato, pastor Roberto.
E o texto sagrado vai dizer que agora o seu filho Absalão arma motim para tomar o seu reinado. Isso tudo por causa do pecado. Isso tudo por causa da desobediência. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas o que eu quero trazer nessa noite é que o nosso ministério agora tomou um patamar diferente, né? Deus está falando até na escola bíblica dominical, Deus está batizando. Até na escola bíblica Deus está falando. No culto de Santa Ceia, Deus está usando o profeta. Quando a igreja buscou e pôs a buscar o Senhor, o patamar espiritual ele eleva. As condições com Deus é diferente. Quando o povo começa a descer na oração, no jejum, buscar a Deus, o nível da igreja cresce, as almas se rendem, Deus faz presente a todos os cultos, os irmãos são cheios do Espírito Santo, a glória de Deus desce, e quando o povo está na obediência, não tem Satanás que fica na frente. E a Bíblia Sagrada vai dizer que as consequências foram as mais horríveis na casa de Davi. Davi teve que mandar matar o seu próprio filho Absalão, e depois chorar, depois de haver a morte do filho, lamentar pelo assassinato. E agora nós vamos para o texto que eu escolhi. O sábio Salomão, filho de Davi de Batseba. Esse homem agora, ele pede sabedoria a Deus, e é o texto que nós lemos para ensinar nessa noite. O texto sagrado vai dizer que Salomão também pecou. Meu Deus. Salomão, depois de conquistar muitos bens e riqueza, missionário Oswaldo, Salomão agora está com a fama, um rei que trouxe o povo numa vida boa, porque o reinado de Salomão foi um reinado muito próximo para Israel, um reinado que trouxe muitas farturas e bênção. O povo não sofreu no reinado de Salomão, mas a Bíblia diz que Salomão também pecou, e o texto sagrado vai dizer que Salomão agora adquire para ele mulheres e bênçãos e riqueza, mas Deus não permitia de maneira alguma que Salomão trouxesse mulheres estrangeiras para se contaminar o povo de Israel. E às vezes falamos aqui de jugo desigual, né, amados? Eu vou dar um pequeno intervalo aqui na mensagem, eu vou falar do jugo desigual. O jugo desigual, você pode sim. Ninguém está proibindo um casamento de jugo desigual, de maneira nenhuma. Porém, esse jugo desigual, ele não pode te tirar da presença de Deus. Mas as consequências vêm. Porque o homem ou a mulher, ela vai sofrer até conquistar o outro. Porque o outro vem do mundo, e ele traz com ele todas as mazelas. E isso, para se libertar, pastor Roberto, leva um tempo, e o casal paga um preço. E a Bíblia sempre ensina, Deus sempre ensina, que devemos casar com pessoas que congregam e confessam a mesma fé. E nós vamos ver aqui ainda no texto, que o sábio Salomão, ele traz mulheres do Oriente, estrangeiras, e começa a fazer a mistura do povo. Está lá em 1 Reis 3:6, se você vê o desastre que foi, as consequências que foi para o reinado de Salomão, foi tão grande, pastor Jefferson, que ele perde o seu reinado para um oficial dos seus. Vocês estão entendendo que o homem pode estar elevado às alturas, mas se ele pecar, ele cai como uma pedra, porque ele perde a comunhão com Deus. E nós vamos seguindo, nós lemos Provérbios de Salomão. Vamos entrar no assunto que eu quero trazer essa noite. Nós vamos ver, queridos, que Salomão escreve, ele foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e nós vamos ver que Salomão governou Israel por cerca de 917 a.C., e foi, como eu disse, o melhor reinado do povo de Israel, conhecido como a sua sabedoria,
um rei próspero. Ele escreve, pastor Roberto, esses livros poéticos, e dentro desses livros poéticos eu vejo Salomão arrancar dele tudo que ele errou e aplicar nos livros poéticos, para que hoje nós pudéssemos ter a sabedoria de entender da maneira correta de viver na presença do Altíssimo. E quando Salomão escreve esses livros poéticos, Eclesiastes, Cânticos e também alguns salmos de Salomão, nós vamos ver Salomão com uma sabedoria imensa. Agora o homem que perdeu o reinado por mulheres estrangeiras, ele traz sábios ensinos ao tempo de hoje. Falando para mim, presbítero Alex, viva uma vida correta. Salomão, dentro do livro, do texto que nós lemos, ele está falando da sabedoria suprema. E o que é isso? A sabedoria que traz vida, a sabedoria que traz paz, a sabedoria que enriquece e não causa dor. E nós vamos ver, queridos, que Salomão, ele escreve esses livros poéticos, e escrevendo o provérbio, ele ensina uma coleção de regras, que pode nos levar a uma dimensão diferente, pastor Roberto. Se você ler os livros poéticos de Salomão e aplicar na sua vida pelo menos uma terça parte dele, você vai ver que Salomão está trazendo aquilo, a essência que Deus queria para que ele vivesse daquela maneira. Porque a sabedoria de Salomão escreve que nós devemos ter um coração aplicado na obra, um coração aplicado a Deus, um coração virado para Deus. E é isso que Deus quer ensinar nessa noite. Porque, queridos, estamos vivendo um tempo tão difícil, que nós vemos um ditado popular dizer, é por aí, que o coração de homem ninguém conhece. Mas o coração do homem de Deus e da mulher de Deus, conhecemos pelo seu procedimento, pelo seu andar, pela sua vida, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Deus nos ensina e nos dá sabedoria, que os nossos olhos espirituais sabem bem olhar um coração aquebrantado e contrito na presença de Deus. E nós vamos ver que Salomão, ele valoriza muito o comportamento moral relacionado à vida humana e uma conduta direita, um tema que nos corresponde a hoje, a submissão, a vontade, o princípio e a sabedoria de Deus. E é isso que Deus quer falar nessa noite, é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Porque a igreja está muito perto do arrebatamento, muito próximo. Eu vejo a cada dia, eu já fico esperando. Às vezes eu acordo de manhã e eu já fico esperando. Será que vai ser hoje? Às vezes eu funciono o carro e vou trabalhar e eu fico ouvindo. Será que esse barulho do vento vai atrapalhar eu ouvir o soar da trombeta? E quando o dia está raiando, porque eu saio nesta hora, o dia está raiando, clareando, e eu fico esperando o estrondo. É o alarido do arcanjo Miguel, as trombetas tocando. Eu já estou preparado para o arrebatamento de Cristo, porque a qualquer momento. E o Senhor nessa noite quer nos ensinar desta forma, a ter um coração voltado para Ele. Um coração liberto das mazelas humanas, das mazelas do mundo, porque no mundo aprendemos tantas coisas, raiz de amargura, angústia, dor, raiva. Desta forma vivemos nesse mundo, mas nós vemos tanto mal, pastor Isaías, tanto mal no coração do homem, da mulher. Não é preciso muito longe, quando você vai assistir um jornalismo, você vê que o coração do homem é mau, você vê que a intenção do homem é mau, você vê que não há amor dentro do coração do homem. E a igreja do século 21
precisa entrar num patamar mais alto. Você precisa estar elevado às alturas. O que é isso, pastor? É estar sintonizado 24 horas com o seu Deus, para não perder nenhum momento daquilo que Ele está reservando para nós. Porque nós vemos a igreja mudar. Deus falou na escola bíblica dominical que está se agradando desta casa. Por que Deus está se agradando? Porque a Bíblia diz que chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Então nós vemos que o sábio Salomão, ele nos ensina nesse provérbio a sermos servos verdadeiros, entendidos de sabedoria, e caminharmos numa vida de forma clara. O que é isso, pastor? Não adianta, queridos, estarmos sentados nesses bancos, subir a este altar, a palavra ela vai para lá, mas ela vem para cá, irmãos. Essa palavra falou muito comigo, pastor. E muitas atitudes de Salomão escreveu, eu tomei para si nesses dias. Sabe, eu falei, Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar nisso, Senhor. E Ele está falando para a gente viver de uma forma clara, mais objetiva. E nos ensina a caminhar com menos erros. Porque erramos todos os dias, pastor Roberto. Todos os dias erramos. E Ele nos ensina a caminhar com mais clareza. O que é isso, clareza? É tirar as trevas. É tirar aquilo que está sendo escuridão nas nossas vidas. É aquilo que está apagando o brilho do Espírito Santo. Salomão está me ensinando assim, olha, evangelista, seja claro. Aonde você chegar, seja claro. Que a luz possa brilhar, possa resplandecer. Que o Espírito Santo seja refletido na sua face. É difícil olhar homens de semblantes apagados. Isso é normal nós olharmos no nosso trabalho. Homens de semblantes apagados, sem brilho. E automaticamente, missionária Isabel, pastor Isabel, a gente vê que falta algo. E essa visão espiritual Deus está nos dando esta noite, para que você possa ser luz aonde você chegar. A diferença, pastores, obreiros, a diferença não é você ser crente, não, porque o diabo crê que estremece. A diferença é o Espírito que habita em você. Porque muitas das vezes, acho que já aconteceu com vocês que trabalham, têm seus empregos, porque muitas das vezes chegamos a um lugar e as pessoas falam, lá vem um crente chato. Sabe o que é isso? Eu gosto de ouvir isso, porque eu incomodo as trevas. Eu incomodo as trevas. E o brilho do Espírito Santo reflete a imagem do Senhor. E nós vamos ver que o sábio Salomão, ele pede para nós termos o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Porque se você não teme a Deus, você não tem conhecimento. Deixa eu ser mais forte aqui nessa palavra. Se você não teme a Deus, você não tem comunhão com Ele. Se você não teme a Deus, você não consegue falar com Ele. Se você não teme a Ele, você está desagradando a Ele. E se você não teme a Ele, nessa noite é preciso temer a Ele. Porque Ele é Deus zeloso e de boas obras. E o meu Deus, Ele não se deixa escarnecer. E nós vamos ver o sábio Salomão falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução de Deus. Meu Deus, é forte, irmãos.
Porque o Senhor, Ele fala que quem desobedece são loucos. É uma palavra dura para falar esta noite, mas nós estamos num culto de ensino. São loucos os que desobedecem. O homem que tem, o Deus que tem poder de matar e de dar a vida. O homem que tem o poder de tirar e dar a vida. Então são loucos os que desobedecem. É o texto que está falando, olha. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução de Deus. Não é o pastor que está falando aqui. É o texto, e o texto sagrado, ele é alto para corrigir. Ele é uma espada de 2 gomos que corta entre a medula e o espírito. E vai até a divisão da alma. Então obedeça. Porque o céu é tomado por grande esforço. A porta para entrar nele é bem estreita. E o texto diz ainda, é estreita e apertada o caminho. Mas espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. E a sabedoria vem do temer ao Senhor. Quem teme o Senhor tem respeito por Ele e não quer de maneira nenhuma desagradar. É interessante. Quantas vezes desagradamos a Deus com as nossas atitudes? Quantas vezes desprezamos a Deus pelos nossos atos? Né? Se você desagrada a Deus, você está rejeitando a cruz. Você está rejeitando o sacrifício. Meu Deus. E quando você rejeita o sacrifício, você está abandonando a salvação. E o texto vai falar que, olha bem, nós temos o respeito por Ele e não desagradamos. O temor do Senhor leva a uma vida correta e de obediência. E que vida correta é essa? Que vida correta é essa que a Bíblia quer nos falar? O Senhor diz: andai na minha presença e ser feliz. E andar na presença do Senhor não é para todos. Andar na presença do Senhor é só para os que querem morar no céu. Andar na presença do Senhor é só aqueles que querem fazer a obra, ser missionário, pregar a palavra. Andar na presença do Senhor é estar em comunhão todos os dias. Venha a luta que for, o problema que for, pode vir a tempestade que for, mas Ele não abandona o barco. Ele continua firme, Ele continua no propósito, Ele continua guiado pelo Espírito e Ele não abandona. Você quer saber de um homem que não abandonou? Paulo. Quantas cadeias, quantas prisões, quantos açoites. E ele diz: eu sigo é para o alvo. Aleluia. Então, meus queridos, nós estamos dentro de um livro de Provérbios que traz grande sabedoria. E se nós formos nessa noite falar o livro de Provérbios 2 e 6, porque do Senhor a sabedoria e a sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Esse texto aqui traz muita a reflexão sobre o culto de ensino e a escola bíblica dominical, pastor. Do Senhor vem a sabedoria e o conhecimento. Vou pegar pesado aqui um pouco. Os irmãos me perdoam depois. Mas quem não se assenta para aprender, não pode estar aqui para ensinar e nem pregar. Não pode, pastor. Não quer escola bíblica, não quer culto de doutrina, não vem, não quer aprender, mas quer ensinar, quer pregar. É complicado, Jesus, falar sobre doutrina. Porque eu amo os irmãos e às vezes a gente fere. Mas é assim que acontece. O texto está falando, porque do Senhor vem a sabedoria
e a sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Se você está na escola, você aprendeu nesses dias sobre o Espírito Santo, sobre o batismo, sobre a conduta que devemos estar para receber do alto. Mas tem gente que não quer saber, mas quer pregar, quer ensinar. E Deus, Ele não permite essas coisas. A imagem que fazemos de uma pessoa sábia, pastor Roberto, é muito diferente de uma pessoa que não é sábia. E isso Deus nos dá o discernimento. É na conversa. Conversa com alguém. Você vai ver que a pessoa sábia e tem Deus no coração é uma pessoa calma, tranquila no seu falar. Coloca as palavras na ordem certa. É uma pessoa que tem paciência. E ele é sábio para desfazer a contenda e a fofoca. O homem que tem a sabedoria de Deus, ele é inimigo de contenda, inimigo de fofoca, inimigo do disse-me-disse, inimigo de ficar dentro da casa do Senhor sem nenhum pudor, nenhum respeito. O homem que tem o temor de Deus, o conhecimento, ele sabe na dificuldade ser vitorioso. Porque ele usa a dificuldade para ganhar. A dificuldade para crescer, para amadurecer. Porque é na dificuldade que nós amadurecemos, porque é uma aula. É uma escola, né, pastor Isabel? É uma escola, a dificuldade para mim é uma escola, eu aprendo a viver nela, a sair dela. Não fico preocupado com as contas, porque eu sei que o Senhor vai suprir. Não fico preocupado com a despensa, porque eu sei que o Senhor vai suprir. Mas tem pessoas que logo entram no desespero, porque falta a sabedoria de Deus, e entra o desespero, em contenda com a família, e às vezes fala até que vai sair da presença de Deus e praticar atos profanos. Eu já ouvi isso, irmão. Muitos irmãos falam, irmão, igreja não dá para mim não, eu preciso ganhar dinheiro desonestamente. E Deus não permite isso, porque as consequências eu trouxe primeiro para os irmãos saber o que Deus faz. E nós vamos para frente aqui ver Provérbios 3:2. Porque do Senhor, Ele corrige aquele que ama, porque o Senhor corrige aquele que ama, e assim como o pai ao filho que a tem bem. Como é que vamos dizer? Está dura a palavra? Mas Deus está corrigindo. Sabe por quê? Porque Ele ama a igreja. Ele ama como um pai ama os filhos, né? Ele ama como o pai quer bem, e Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Por isso Ele nos ensina nessa noite, com a correção dEle, porque essa correção é do céu, não é minha. Eu sou simplesmente um instrumento de Deus. Provérbios 3:2. Deus corrige aquele que ama, e assim significa que Deus a disciplina e adverte com o amor aquele que Ele ama. E de muitas vezes Ele nos corrige por meio das provações. E aí nós vemos muita gente, pastor Roberto, viver em provação, direto. E não entendeu ainda o que significa. O que significa? Ainda não sentou com o Senhor, chamou o Senhor, senta aqui comigo, Jesus. Por que essa prova? Por que essa provação? É Deus corrigindo, é Deus te levando ao caminho certo, é Deus te colocando no trilho novamente, é Deus falando, filho, é por aqui, não é por aí. A provação é para isso, é para ensinar ao filho a andar no caminho que deve andar. E muitas vezes o sofrimento, e isso é propósito de Deus. Eu já passei por isso, um sofrimento terrível, mas aprendi.
A prova foi grande, mas aprendi. Porque Deus, depois da provação, Ele manda a bonança. Lembra lá no mar da Galileia? A tempestade veio, sacudiu o barco, os discípulos com medo. Mestre, vamos perecer. E Jesus, calma, vento, aquieta-te, mar. Porque depois da tempestade, da provação, do sofrimento, vem a bonança, vem a tranquilidade, vem a alegria de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, vem a paz sobre nossas vidas. Depois da luta, vem a tranquilidade. E nós vamos ver aqui que o sábio Salomão, ele escreve ainda, Provérbios capítulo 4, versículo 10. Ouve, ó filho meu, e aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os teus anos de vida. Presta atenção nisso aqui. É muito sério. É muito sério. Olha só como é que começa. Ouve, ó filho meu. Ele está te chamando de filho. As minhas palavras, porque a palavra, ela liberta. A palavra, ela liberta. Liberta de quê? Liberta do mal. A palavra nos limpa. Nós somos limpos pela palavra. Nós somos libertos pela palavra. E o texto vai falar que ele fala assim, ó: aceita as minhas palavras e serão multiplicados. Por que isso? Eu fui entender essa passagem aqui, e eu fui entender que o homem ímpio morre cedo. O homem ímpio perece cedo. O homem ímpio é cedo sepultado. E o Senhor está falando, filho meu, aceita as minhas palavras. Por quê? Porque o homem justo, ele não é pego na lei do homem da terra. Porque ele não pratica o roubo, ele não infringe as leis, ele não vai preso, porque ele permanece na presença de Deus e ele não consegue atingir a lei do homem, porque a lei do homem não consegue alcançar o servo. É interessante. Eu nunca consegui abordar um crente dirigindo na minha vida de agente de trânsito e achar ele errado. Não. Sempre quando eu peço os documentos, o carro está em dia, os documentos estão em dia, a Bíblia está em cima do painel. Sabe por quê? A lei que eu aplicava e ia aplicar nele, não serve para ele. Porque ele anda na presença, ele anda na doutrina, então ele não desobedece às leis de trânsito, ele não desobedece às leis humanas, e por isso ele não é alcançado, ele não vai ser preso, ele não vai ser julgado. E ele está falando, aceita as minhas palavras e serão multiplicados os anos de vidas. É interessante, porque a palavra traz vida. A palavra nos revigora. A palavra, ela nos dá condições de alcançar o estágio maior, que é viver até a permissão que Deus nos concede. É assim que Deus faz. Quantos anciões eu consegui alcançar? Ainda na minha início com Cristo, eu alcancei um ancião chamado Luiz. E esse ancião me trouxe muita sabedoria. E ele viveu muito tempo. E ele falava assim, bom é estar na presença de Deus. Porque se aproximava muito os anos de vida dele. Se aproximou muito e ele sorria com aquilo. E eu falava, pastor, o senhor não tem medo da morte? Ele falou, a morte é lucro. E eu estou esperando ir embora para casa. Era interessante a alegria daquele homem. E eu aprendi muito com ele. Então o Senhor vai multiplicar os seus anos de vida se ouvir as palavras dele, de sabedoria do Senhor. E nós vamos aqui, correndo aqui já para o meio da mensagem. Provérbios de Salomão ele foi o terceiro rei de Israel, e como nós já citamos aqui, filho de Davi, ele trouxe muitos ensinamentos
sobre os livros de Provérbios, Cantares. Quem já leu esses livros sabe que traz muito ensinamento sobre o nosso dia a dia. E nós vamos ver que o texto que ele leu, que ele nos passa essa noite, está falando sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. É interessante que eu fui buscar um conhecimento sobre a saída da vida. E a saída da vida, às vezes pensamos que é o sangue que corre nas veias, às vezes pensamos que é a alma que nos está nos alegrando. Não é. Nós vamos ver que a saída da vida que ele quer falar aqui são decisões tomadas. É decisões tomadas no dia a dia. Cada dia nós tomamos milhões de decisões. Por exemplo, amanhã, quem trabalha amanhã tem que seguir com o seu projeto. E vai tomar decisões de pegar ônibus. É decisões. Das mais simples às mais grandes decisões. Às vezes até decisões de resolver a sua própria vida. É dessa forma, a saída da vida. E essas decisões e atitudes que devemos tomar, elas têm que estar na direção de Deus. Porque uma decisão errada, eu vou citar alguns homens aqui que tomaram decisões erradas, e o seu fim foi trágico. Se nós vamos buscar na Bíblia, nós vamos ver que Acabe, o rei, ele tomou uma decisão errada de casar-se com Jezabel. E nós vamos ver que o texto vai falar que Jezabel chegou para Samaria e trouxe os seus deuses, os seus altares e a sua fé, e embutiu dentro do palácio de Acabe. Ou seja, a decisão errada de uma aliança errada te traz prejuízos, e esses prejuízos atrapalham a saída da vida, porque muitas das vezes, queridos, ficamos parados, estagnados, estacionados por uma decisão que tomamos e não conseguimos seguir adiante. Às vezes no teu ministério está parado por uma decisão errada. Às vezes você não conseguiu fluir o teu ministério porque tomou uma decisão errada. E a decisão é a saída da vida. Porque quando a decisão é certa, a vida flui, a vida segue, você cresce, porque você vai se dar bem na decisão que tomou. E nós vamos ver que o sábio Salomão está falando que o teu coração tem que estar guardado. E sábio Salomão fala, porque dele procede a saída da vida. Talvez você nunca viu um ensino falar do coração. E é o que nós estamos falando aqui nessa noite. Decisões tomadas erradas. Jezabel corrompeu Acabe. Acabe deixou Deus, se afastou de Deus, abandonou Deus. E agora, Jezabel procura matar os profetas de Deus. Decisão errada é trazer o inimigo para perto de você. Decisão errada é colocar o inimigo dentro da tua casa. Olha, escuta bem o que eu vou dizer nesse ensino. Vou parar um pouco aqui. Mas às vezes nós mesmos permitimos o diabo entrar na nossa casa por decisões erradas. Às vezes nós mesmos abrimos a porta para ele entrar porque não tomamos a decisão certa. Eu gosto muito quando eu entro num lar e a primeira coisa que a pessoa fala: ô pastor, faz uma oração na minha casa. Sabe por quê? Porque automaticamente ela está vendo que na casa dela tomaram decisões erradas, foram servir a outros deuses,
Trouxeram para dentro da sua casa bruxaria, feitiçaria, bateram em porta errada, entraram em centros espíritas, trouxeram sobre a sua cabeça as imundícias mundanas do candomblé, da feitiçaria. Deus vai falar nessa noite, de tudo quanto não presta, trouxemos para dentro da nossa casa e não sabemos. É desta forma que o povo de Deus pereceu por muitos anos, porque serviram deuses estranhos. E o texto está falando aqui, olha, guarda bem o teu coração, por dele procede a saída da vida. E o coração, amados, é interessante, que o coração é ele que brota todo sentimento e desejo. Vou falar aqui. O coração é ele que brota o desejo de luxúria, de fantasia, de imundície, de fornicação, de adultério, de pensamentos impuros, de cobiça, de orgulho. Aleluia. De orgulho, cobiça, ambição, amargura, inveja, outras coisas semelhantes a essas, procede de um coração mau, que não tem Deus, que ainda não conseguiu alcançar a supremacia de Deus, que ainda não conseguiu a sabedoria de Deus, e isso, amado, procede do coração, mas também do coração, pastor Roberto. O texto sagrado diz que do coração do homem que serve a Deus, flui o bem, a bênção. Do coração do homem que serve a Deus, flui a paz, a tranquilidade, o amor, a esperança. Porque, queridos, como eu disse quando o pastor me convidou, eu falei, Senhor, eu preciso trazer algo diferente. Porque nós estamos vivendo um nível espiritual maior. E Deus está nos santificando cada vez mais. Eu vejo a preparação do arrebatamento. Porque Ele disse que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu vejo Deus preparando, pastor Grimar, a nossa subida, a nossa ida. E essa noite Deus está falando fortemente para nós procedermos de maneira correta, de maneira certa, para que possamos alcançar a vitória. E aqui nós sabemos mais sobre esse texto de Provérbios 23, que as atitudes também falam por nós. As nossas atitudes falam por nós. Quantos aí já viram falar, nossa, as atitudes daquele irmão, ou as atitudes daquele servo, oh meu Deus, as atitudes daquele, não vamos falar nome, porque é falta de ética, mas as atitudes de alguns cristãos, dá vergonha de ver. Entramos em alguns lugares, e as atitudes falam por ele mesmo. Mas pastor, por quê? Porque não aplicou o coração em Deus, porque deixou fluir no seu coração aquilo que nós acabamos de ler. O pecado de fantasia, o pecado de luxúria, está derrubando o crente, pastor Jefferson. Fantasias imorais, purificando a mente, tem que purificar a mente em Cristo, e sabe como isso acontece? É meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, deixando as redes sociais mais de lado. E eu aqui vou parabenizar o nosso pastor, porque ele propôs botar a igreja de restrição de celular por um período, e eu já estou aqui no meu propósito. Eu não entro mais nessa casa com o meu celular, ele fica lá fora. Quando eu chegar, eu vou ver quem me ligou e quem quis falar comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor fala assim, olha, a terra que você está pisando é lugar santo. E a reverência dentro da casa do Senhor tem que ser correta.
Porque Deus, Ele habita no meio de um povo santo e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós vamos ver que as atitudes falam por nós. Já estou indo para o final. As atitudes falam por mim. As minhas atitudes, irmão Francisco, fala por mim. Coisa boa é você ver um homem ou uma mulher dar testemunho de um crente. Ímpio, eu já vi. O ímpio dá testemunho do crente. Já vi. Coisa boa é essa, você saber falar, olha o ímpio falando, olha aquele homem ali, é um homem sério, um homem de Deus. Coisa boa foi ver Deus dar testemunho de Jó. Ali está um homem íntegro, reto e temente a Deus e foge da aparência do mal. E nós vamos ver que as atitudes, o comportamento reflete a nossa imagem. Meu Deus. Eu falo sempre lá em casa, o Enzo às vezes veio eu mexendo no carro e ele pega uma chave e vai lá para debaixo. O meu comportamento refletindo no meu filho. Sabe qual é a reflexão que eu faço aqui nessa noite? É que os nossos comportamentos e atitudes têm que ser igual a de Jesus. Porque Paulo falou assim, Paulo fala assim, que nós temos que ser parecidos, porque alcançar o nível jamais alcançaremos do mestre, mas ele devemos que sejamos parecidos ao mestre. E o mestre, ele fala assim, e aqueles que creem em mim, os sinais seguirão. Você não precisa estar correndo atrás de milagre, porque o sinal vai te seguir quando você mostrar as tuas atitudes. E nós vamos ver que do coração saem as emoções. Meu Deus. Misericórdias. Porque do coração saem as emoções. E o que nós lemos no início sobre o coração daqueles homens levaram a eles a viverem umas vidas terríveis. E a espada entrou para cortar mesmo. Cortado o reino, cortado filhos assassinados, filhos rebeldes. E nós vamos ver que o comportamento refletiu em cada um deles e reflete nesses dias nas nossas vidas. Reflete em nossas vidas. Entramos em vários lares com o Grupo Semear. E esse Grupo Semear tem mostrado a diferença. Quero parabenizar aqui na frente do pastor presidente o Grupo Semear. Porque tem mostrado a diferença. A visão não está sendo só em levar a palavra, mas está preocupado com aquela que a família tem para comer ou para beber. E o Senhor falou, não adianta levar a palavra e dispensar os meus filhos com fome. E isso refletiu muito na vida de muitas famílias que entramos. E isso é o comportamento e as atitudes que está refletindo, porque uma igreja santa, lavada e remida, ela é a diferença na terra. Ela é a diferença na terra. Talvez você não pegou, mas você é a diferença nessa terra. Você é diferente de governo, você é diferente de prefeito, você é diferente das leis, você é diferente de tudo, porque você não é daqui, você não pertence aqui, e a tua vida não é essa terra, é do céu. As emoções do coração. Vamos falar disso aqui para a gente terminar. As emoções do coração. E eu fui entender por que Salomão quis dizer para a gente guardar de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque deles é a saída da vida. E também, pastor, a entrada da morte. Meu Deus.
Se o coração não é bom, reflete em todo o seu corpo. Sabia disso? Se o coração não for bom, reflete em todo o seu corpo. E nós vamos ver aqui que ele está tentando falar o seguinte: olha, do coração seu, evangelista, saem as emoções, toma cuidado. Toma cuidado. Porque emocionar é um desejo. Quantos sabiam disso? Emoção se torna desejo. E o pecado, ele entra pela emoção. E essa emoção vai te levar a um desejo de aceitar o pecado. E ele tem uma etapa a ser gerado. E nós vamos ver aqui que o pecado de Davi foi gerado por uma emoção. Ele viu a mulher, gerou uma emoção, gerou um desejo. Do desejo passou por uma decisão. Da decisão foi para uma atitude de mandar a buscá-la. A atitude trouxe a mulher até a casa. Ele podia ter evitado, porque era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero falar disso para a gente finalizar. Que a igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro, a emoção do homem, a atitude do homem é diferente. O homem mudando comporta-se desordenadamente. E o desejo e a emoção do coração se direciona por vários sentidos. Ele observa e sonda a cobiça. É forte. Porque quando eu fui ler esse texto, eu fui entender que o coração é uma arma perigosa, pastor Isaías. Muito perigosa. Você que está me assistindo aí no canal, ouça bem o que eu vou te falar. Talvez o teu ministério está parado. Talvez você não conseguiu fluir há tantos anos no ministério. Estacionou. Você é missionário, obreiro, pastor, que está parado. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite como profeta de Deus? É que você se deixou levar pelas emoções. Se deixou cair pelo coração enganoso. Toma cuidado esta noite. Volta-se para Deus e creia na palavra do Senhor. E nós vamos ver que a emoção levou a muitos homens cair em desgraça. E ainda hoje, pastores, obreiros, igreja de Cristo, o coração, a fonte da saída das vidas, está enganando ainda muita gente, deixando-se levar por emoções enganosas, fantasias que Deus não está aprovando. Eu quero que você nessa noite veja que o que Deus quer falar. Essas emoções não podem te tirar. Esse projeto de Satanás não pode estar no teu coração. Você precisa controlar. Você precisa dominar, porque é você e Deus. E não pense que os olhos de Deus não estão sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele sonda a todos e conhece as emoções, os pensamentos de todos nós. Para finalizar, procura ter com Deus um coração com dimensões e almas contrita e determinada na presença do Senhor. Ainda que seja possível derramar lágrimas em oração, mas peça a Deus para mudar um coração maldoso num coração bondoso. Um coração que possa estar ligado ao céu, um coração que possa amar o seu próximo, desejar o bem ao próximo e amar o seu próximo, e não cair em tentação e desgraça, porque te leva à ruína. Para finalizar, a Bíblia diz que nós devemos estar constantemente em treinamento com nosso coração. Fica de pé, igreja. Ficar constantemente
em treinamento com o nosso coração. Eu quero aqui nessa noite agradecer a minha oportunidade. Quero agradecer o pastor presidente, a igreja que me ouviu, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Mas eu sei que vamos sair daqui hoje com um nível maior para alcançar a glória de Deus. E eu tenho certeza que você vai levar para a sua congregação algo de bom essa noite. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração. Fecha teus olhos. Fala com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor me trouxe esta noite a este lugar, Pai. Orientado pelo Teu Filho, Senhor. Pelo anjo desta igreja, Pai. Pai amado, e também pelo Espírito Santo de Deus, a trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem de conscientização, uma mensagem que possa, Senhor, mudar o nosso ser, o nosso jeito, a nossa maneira diferente de cultuar ao Senhor. Eu sei, Pai, que nessa noite o Senhor falou muito ao meu coração, e também falou à tua igreja esta noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos faça a perfeição para entrar no teu reino. Muda nossas atitudes, nosso comportamento. Muda, Senhor, para que possamos ser usados com poder e autoridade pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem pressa de usar os seus filhos nesses últimos dias. O Senhor está sondando um coração quebrantado e contrito, que esteja na sua presença, para adorar em espírito e em verdade, para ser verdadeiros adoradores, que possam proclamar o reino e anunciar as boas novas nos últimos dias. Homens e mulheres capazes de fazer a diferença, capazes de encher, Pai, a glória de Deus sobre esta casa, seja derramada nessa noite, sobre a vida de cada um, e aquele, Pai, que por um motivo entrou neste lugar, e ainda, Senhor, está sentindo falta de algo, enche ele nessa noite, enche ele nessa noite, muda ele nessa noite, Pai, para a tua glória. Assim, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.